boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Sextou com Kardec. Hoje, daqui a pouco, o Juan está chegando por aqui para poder fazer. Hoje ele vai fazer o sorteio para vocês. E hoje nós estamos com o nosso amigo Ulisses Batista, que veio falar a respeito de reforma íntima. Hoje nós temos bastante considerações a respeito desse assunto. E eu espero que todos vocês tragam perguntas para nós, porque a respeito de reforma íntima, a respeito de autoconhecimento, todo aprendizado vai nos elevar, né? Vai trazer mais, digamos assim, mais liberdade. Quanto mais você tem conhecimento, principalmente a respeito de si mesmo, você tem mais liberdade de ação e, consequentemente, mais sucesso. Não digo sucesso a nível material, mas um sucesso pessoal. Então, tá bom. Gente, hoje eu vou aproveitar trazer os nossos recados. Vamos começar falando a respeito da Pizza do Bem, que é a nossa 7ª edição da Pizza do Bem. E nós estamos vendendo, né, no caso, os Vale Pizzas. Aí vocês podem encomendar, vai ser no dia 30 de abril, né? A pizza custa R$50. Nós temos nos sabores mussarela, portuguesa e calabresa. Elas são pizzas semi-prontas, que nós entregamos semi-prontas. Vocês retiram lá no Centro Espírita, lá na creche, né, que é quase em frente ao Centro Espírita Irmã Ângela. E vocês retiram e vão comer em casa junto com a família. Ela já vem semi-prontinha, chegou em casa, coloca no forno, dá aquela superaquecida nela e já pode ser consumida. Então tá aí a nossa campanha. Vou colocar aqui até o telefone das meninas, no caso aqui o telefone da Lúcia, né? Mas a Lúcia que está cuidando disso. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, se quiser pedir pelo WhatsApp, pode entrar em contato com a Lúcia no 982593237. Então fica a dica aí para a nossa campanha Pizza do Bem, como nós já falamos outras vezes, é para auxiliar, né, uma arrecadação de dinheiro para auxiliar na manutenção da nossa creche. Então, quer dizer, além de comer bem, você ainda vai estar auxiliando, né, o trabalho da nossa creche. As pizzas que não forem retiradas normalmente, porque às vezes as pessoas querem só participar colaborando, comprando, né, o Vale Pizza, porque tudo que é comprado auxilia na aquisição dos itens para a preparação das pizzas, que é a Famisa, que vem, eles participam conosco, eles doam o trabalho deles, trazem todo o equipamento até a creche, para que a pizza seja preparada no local, semi-assada no local, e aí nós entregamos ela toda prontinha. Vocês já devem ter visto outros vídeos nossos, tem vídeos nossos mostrando a atividade do Dia da Pizza, que é uma grande festa, né? Os voluntários vão até a creche para participar, para ajudar na confecção das pizzas, e depois nós entregamos, né, no finalzinho, comecinho da noite, aí as pizzas começam a ser entregues, as pessoas vêm, retiram e vão para casa. Aí, como eu falei, as que não são retiradas, elas são doadas para algumas instituições de auxílio que existem no Ipiranga. Então, são instituições que cuidam de crianças, instituições que cuidam de idosos. Então, ou você come, ou você doa, de qualquer forma, você está trazendo uma grande colaboração para nós nessa campanha. Agora, deixa eu aproveitar e falar a respeito da nossa palestra de domingo. Domingo nós temos palestra e passe, né? E quem vai vir participar conosco neste domingo vai ser o Roberto Toledo. E faz tempo que o Roberto não vem na casa, né? Realmente a casa reabriu aos trabalhos recentemente. O Roberto, ele faz as palestras online. Quem quiser visitar o nosso canal, Centro Espírita Irmã Ângela, aqui no YouTube, temos várias palestras dele, assim como de todos os outros palestrantes que todos os meses vêm participar conosco. Então, ele vem falar a respeito da A Procura de Mim Mesmo. Então, vem aí também mais uma outra visão a respeito do que é essa questão da reforma íntima. Então, é domingo,
9 horas da manhã, a palestra começa pontualmente às 9 horas, nós estamos lá na casa a partir das 8h30, se quiser chegar um pouquinho antes, pode sentar, se acalmar, né, fazer sua vibração, fazer sua oração, se harmonizar com o trabalho espiritual da casa, e aí 9 horas em ponto a palestra se inicia, os 40 minutos de palestra, depois nós temos o passe coletivo, aí temos tido a atividade da palavra do mentor da casa, que vem trazer uma mensagem sempre para as pessoas que estão presentes, né? E aí, antes das 10, você já está indo para casa para curtir o resto do seu domingão. Então, fica aqui o nosso convite, nosso carinhoso convite, para que vocês venham participar presencialmente desse trabalho. Então, hoje, como eu falei, daqui a pouco o Juan está chegando por aí. Agora eu vou aproveitar e chamar o nosso convidado da noite, que é o Ulisses Batista. Boa noite, Ulisses, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Como é que estão? Espero que todos bem e feliz aí de novo de participar com vocês. Obrigado. Ah, que bom. E essa semana você esteve conosco lá, né? Também falando de um tema parecido, né? Então a gente vem para completar o assunto e trazer para o pessoal que está online, né? Que como eu já tinha até explicado anteriormente, as palestras presenciais na casa ainda não estão sendo transmitidas. Futuramente a gente já tem, né? Está preparando isso. Então aí hoje você vem para complementar o assunto para quem não pôde estar presente. Mas vamos lá. Então, nós vamos falar hoje sobre reforma íntima. Quer fazer alguma consideração antes de nós entrarmos nas perguntas? É um tema bem extenso e o pessoal normalmente acha um pouco dolorido, vamos dizer assim, mas na verdade não é não. Depende muito mais de se determinar, depende muito mais de uma decisão do que propriamente alguma outra coisa. Então, acho que o direcionamento é esse. Então tá certo. Então vamos lá, vamos começar com a nossa primeira pergunta aqui. O que é a reforma íntima na visão espírita? Bom, o espiritismo ele está sempre baseado em fazer o bem, né? Não só a gente deve se lembrar principalmente daquela a frase inicial de Jesus dizendo: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, e a partir disso que a gente desenvolve todas as outras coisas. Então, tudo é interligado, não existe a reforma íntima como sendo uma coisa à parte, uma coisa autônoma e que você vai tomar essa ou aquela atitude e as outras coisas estão de fora. Não é assim que funciona. Então, tudo está interligado como um ecossistema no qual cada uma das coisas que a gente faz representa algo no nosso crescimento. Então, é a busca por si mesmo, como é o tema da palestra do colega que vai fazer aí no domingo, é um pouco da busca por si mesmo, é um pouco daquela busca pelo conhecimento e entender como se relacionar com o universo, com as outras pessoas, com tudo que está ao nosso redor, de uma forma benéfica. Então, a questão não é nós adaptarmos o mundo à nossa maneira, e sim nos adaptarmos às coisas como elas são, tendo o cuidado, logicamente, de mudar algumas coisas em nós, em primeiro lugar, para que seja uma coisa de mudança através do exemplo e não através de imposição. Porque quando se fala em reforma íntima, normalmente é muito mais fácil que nós olhemos o vizinho e perceber aquilo que o vizinho está fazendo de errado, aquilo que o vizinho está desempenhando na vida dele profissional ou pessoal, e nós esquecemos de olhar para baixo e ver o nosso próprio umbigo. Então, é muito mais fácil apontar do que se corrigir.
E isso tudo está interrelacionado. Esse foco no externo, no vizinho, como você citou, seria uma fuga até, não é? Para Sim. poder não lidar, não enxergar essas questões interiores. Seria isso também, né? Eu acredito que normalmente nós buscamos a desculpa. Então, tem até uma questão de uma frase do Chico que ele diz que nós deveríamos ser muito complacentes com o próximo e ser rigorosos conosco mesmos. Ele fala. Só que nós acabamos no dia a dia fazendo o contrário. Nós vamos apontar os erros, nós vamos apontar as falhas. Muitas vezes a gente não percebe que aquela falha que eu estou apontando é porque existe em nós mesmos. Eu tenho em mim mesmo aquela falha. Então, é um pouco da extensão da conversa que a gente teve lá no domingo sobre os espelhos, que quando nós olhamos e enxergamos outras coisas no vizinho, provavelmente nós temos também aqueles mesmos defeitos, aquelas mesmas qualidades. Porque se eu enxergo uma qualidade ou um defeito, essa qualidade ela está se refletindo à minha imagem que eu estou vendo no outro. E aí fica uma questão muito interessante, que nós podemos usar isso como uma pista daquilo que nós temos que melhorar. Então, nós falávamos que era aquela questão do primeiro nós precisamos conhecer quais são os erros, primeiro nós precisamos identificar aquilo que nós estamos errando, para que a gente possa, numa ocasião seguinte, começar a tratar de corrigir esses problemas. Então, são hábitos que nós temos, que muitas vezes eles vêm desde a infância e vão se replicando, e nós vamos sempre fazendo as coisas da mesma forma. E nós não nos perguntamos por que fazemos aquilo desse jeito. Simplesmente a gente vai repetindo, repetindo, repetindo. E tem mais uma coisa: além dessa questão de coisas que nós aprendemos nessa existência, nós trazemos a intuição de coisas que nós fizemos em vidas passadas. Então, por isso que às vezes é muito difícil mudar um hábito, mudar uma atitude. Por mais que a gente saiba que está errado, é aquela história, né, da trave e do cisco. Eu enxergo um cisco no olho do meu vizinho, mas eu tenho uma trave no meu olho e não consigo perceber, não consigo ver. Mas será que realmente eu não vejo ou eu não quero ver? Porque aí existe a questão da responsabilidade. Existe a questão da responsabilidade. Se eu faço uma coisa sem eu perceber, é uma responsabilidade. Agora, se eu estou usando de subterfúgios para que essa verdade passe ao longo da minha existência e eu estou fazendo isso já intencionalmente, aí a questão da responsabilidade ela muda completamente, né? Então, essa questão da reforma íntima, ela está extremamente ligada à nossa capacidade de olhar ao redor e olhar para dentro de nós ao mesmo tempo e perceber aquilo que nós precisamos mexer, aquilo que nós precisamos entender como necessário. E o que seria, eu observando de fora, quer dizer, isso daí também a gente observa na vida da gente, né? O que seria o sinalizador de que há um problema, que eu preciso fazer algo para mudar? Porque, como eu falo, né, que nem eu tô na doutrina espírita há mais de 20 anos, então há mais de 20 anos nós escutamos, e muitos tantos outros também estão nessa caminhada, nesse tempo de caminhada. E então, como que a pessoa fala assim, como que eu vou exercitar isso? Ou como é que eu vou saber que eu preciso fazer algo? Seria naquela comparação que a gente faz o vem para a casa espírita pelo amor ou pela dor? Seria a dor
que é o sinalizador dessa necessidade da reforma? Então, a questão de amor e dor, ela é bem interessante, porque se nós fizermos uma enquete nos centros espíritas, a grande maioria vai no centro espírita buscando algo porque está sofrendo por alguma coisa. Dificilmente a pessoa que vai no centro espírita vai lá e vai dizer: eu não tenho nada para fazer aqui, eu vim aqui porque eu acho legal. É difícil. Se foi, parabéns. Como diz o Richard Simonetti em uma das crônicas que ele publicou, ele diz assim: se você foi pelo amor, meus parabéns, você é uma minoria. E não tem nem como medir. A questão que você colocou muito bem da dor é que a dor, na verdade, ela sempre é boa se nós soubermos utilizar a dor, utilizar ela a nosso favor, porque ela vem para despertar alguma coisa, ela vem para te impulsionar a ser melhor. Então, se apareceu, é porque efetivamente, dentro do teu livre-arbítrio, você não está conseguindo suficientemente uma trajetória boa para que você não precise mais da dor. Então, todos nós temos aqui dívidas com o passado, todos nós, nessa mesma existência, cometemos alguns erros, alguns equívocos, e a dor é aquela que vem para trazer uma correçãozinha de rota, correção de rumo. Colocar na linha. Que para que a gente entenda. Agora, vamos pensar em uma pessoa, em uma vida sem problemas, em uma vida sem nenhum tipo de dor. O que seria essa vida? Essa vida ela seria extremamente sem graça, porque se você passar muito tempo sem nenhum problema ou sem nada para resolver, seria entediante. As pessoas, nós já nos acomodamos tendo problemas. Você imagina se não tivesse problema nenhum. Então, a questão da lei do progresso, que a gente vai ver no Livro dos Espíritos, ela vai colocar muito bem de uma forma que nós todos vamos evoluir. Então, de alguma forma, nós vamos evoluir. Se nós estivermos indo bem, não precisa da dor para nos impulsionar. Mas se nós estivermos paralisados, se nós estivermos atrasados, a dor ela vem para impulsionar o nosso progresso. É o movimento, né? É mandatório, a evolução ela é mandatória. Por isso que nós entendemos a perfeição das leis de Deus e entendemos esse mecanismo como um mecanismo que é ligado ao livre-arbítrio. Então você está indo bem. Como disse, é um emaranhado de leis que fazem parte de um ecossistema que nos movimenta. Então, o livre-arbítrio está ligado com a lei de causa e efeito, está ligado com tudo, com a nossa própria reforma íntima, ele está ligado com a reencarnação, ele está ligado com todos os conceitos. Então, não dá para a gente estudar um conceito de uma forma isolada, como, por exemplo, o pessoal quer. O pessoal pergunta, tem reencarnação? Tem. Mas então, por que lá no século I a população do mundo era de não sei quantos mil habitantes e hoje são de bilhões? Onde estavam os outros? Como se você não pudesse usar o conceito da pluralidade das existências para entender que tem espíritos que imigram ao tempo todo. Uhum. Então, essa conta ela nunca vai fechar. É a mesma, da maneira como querem que ela feche, ela não vai fechar. Então, é aquela questão da Gênese em que Kardec vai dizer o seguinte: você não pode excluir o lado espiritual para explicar tudo, porque a explicação que não está na matéria, forçosamente, ela está no espírito. Agora, eu não vou conseguir explicar através da matéria aquilo que está no campo do espírito.
Então você chega para mim como ciência e fala, ó, eu só aceito o que é cientificamente comprovado. Ok, mas só que está faltando um lado. E isso, errado não está, mas ainda falta. Perfeitamente. A gente não vai poder usar um conceito isoladamente. Então isso aqui vale, isso aqui não vale? Não, não existe isso. Então, a questão que ela está, a reforma íntima, ela está ligada a tudo isso, ela está ligada a fatores passados, fatores presentes, projetando fatores futuros, sempre. E o que vai acontecer realmente é que cada um de nós vai ter o seu tempo correto e o seu momento de despertamento, não é? Então, o que acontece? Eu não posso cobrar o meu cônjuge, eu não posso cobrar o meu filho, eu não posso cobrar o meu irmão, o meu tio, a minha tia, porque ele não entende uma coisa do jeito que a gente entende, ou provavelmente entende até melhor do que nós, e nós não conseguimos chegar naquele patamar. Sim. Não é? Então, cada um tem o seu tempo, e nós precisamos respeitar o seu tempo. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente olha o cisco no olho do outro, é um pré-julgamento. Eu estou usando uma medida que vai ser usada comigo. Então, se eu conseguir viver bem e eu conseguir conquistar a minha paz, para que eu faça isso, e isso faz, enfim, a conquista da nossa paz é a reforma íntima, porque a partir do momento em que nós conseguirmos interpretar aquilo que nós precisamos mudar em nós e que nós não podemos mudar no outro, porque a decisão de se melhorar do outro é dele. No tempo dele, sim. No tempo dele, não no nosso. E a questão também, você colocou o tempo é uma equação aí muito interessante, porque quando nós temos um determinado problema, pela ansiedade dos dias de hoje, por tudo que a gente vive, por todo esse estresse, nós queremos que os nossos problemas se resolvam de um dia para o outro. Sim. E não é assim, porque, na verdade, a nossa evolução ela não é eu estar nesse ponto hoje, amanhã eu estou em outro ponto, mas é exatamente a caminhada. O tempo que eu levo para chegar até lá e os obstáculos que eu vou transpor para chegar até aquele momento. Então, vamos supor que essa evolução ela seja em patamares, você vai subindo os degraus gradativamente e não existe elevador. Tá certo? Não existe uma evolução abrupta. O espírito ele fez uma coisa muito legal e ele era um espírito mediano e no dia seguinte ele virou um espírito de luz. Isso não existe. Não tem. Não tem saltos, né? Não tem uma oração, não tem uma oração mágica que vai fazer com que a gente durma num dia cheio de problema e acorde no dia seguinte iluminado. Não existe isso. Existe uma construção, existe uma trajetória. Então, a gente estava fazendo aqui uma pesquisa que nós até comentamos e vou abrir para o pessoal, que deu origem a uma palestra chamada Lixo Mental. Então, nós somos responsáveis por tudo que nós colocamos na nossa cabeça, na nossa mente. Fazendo a separação, cérebro, que é um órgão da mente que faz parte daquilo que a gente leva como aprendizado para o espírito. Então, tudo aquilo que nós acumulamos na nossa mente é responsabilidade nossa. O que é uma acumulação indébita, uma acumulação que vai fazer mal para nós? Uma briga no trânsito. É uma coisa que daria para deixar passar.
nós fazemos questão de levar para a nossa casa aquela vibração, aquela discussão, Então, isso tudo, ele afeta o nosso organismo. Então, ele acelera o batimento cardíaco, ele aumenta a pressão, ele faz uma série de efeitos no nosso organismo que, ao longo do tempo, eu posso estar cometendo um suicídio inconsciente. Involuntário, exatamente. Involuntário. Por quê? Porque eu fico o tempo todo ficando com raiva, e isso é controlável. Isso é controlável. Tem aquela passagem do livro dos Espíritos, que é repetido na Gênese também, que Kardec diz, seria a mesma coisa que você culpar o erro do cavalo com o cavaleiro em cima. Quem é o culpado? Quem cometeu o erro é quem está dirigindo, que é o espírito, e não o cavalo, que é o corpo. Sim. Então, o espírito, ele precisa se colocar em uma condição de dominar a matéria. Então, o nosso objetivo, como espíritos, que saímos da animalidade e vamos chegar, inevitavelmente, à angelitude. Então, quero entender aqui, você é um pouco complacente com todo mundo, a gente deve estar no meio do caminho. Um pouquinho menos, na média, nós estamos no meio do caminho, nós estamos entre a animalidade e a espiritualidade, 40%, 50%. Ultimamente, então, a animalidade tem subido um pouco. Isso. Mas aí vai entrar numa questão de época do planeta se regenerando, trocando os habitantes, e houve uma série de encarnações agora que estão nesse final de ciclo. Final de ciclo, gente, quando a gente fala em final, não é data, tá? Não existe 2, 3, 5, 10. O que é 100 anos para a espiritualidade? É nada. Para nós é bastante, é uma vida, mas para a espiritualidade 100 anos não é nada, passa em um clique. Então, esse processo ainda demora, mas nesse momento estão vindo espíritos que estão tendo uma chance. Só que se eles não aproveitarem a chance dele, eles vão ter que ser recolocados. Isso não é tema para hoje, mas está intrinsecamente ligado com aquilo que a gente está falando. Porque se nós não fizermos a nossa reforma, nós estamos sujeitos a isso. Existe a evolução do planeta e existe a nossa evolução. Então, existe a evolução coletiva e existe a individual, certo? Então, quando nós éramos homens das cavernas e nós éramos primitivos, nós tínhamos apenas 3 preocupações, que era se vestir, se alimentar e se abrigar. Essas 3 necessidades são necessidades materiais. Então, quanto mais o espírito está próximo do primitivo, mais materializado ele está. Então, à medida em que ele vai evoluir, ele vai diminuindo a materialidade dele, ele vai deixando de ter sensações para trabalhar sentimentos. Então, é isso que vai definir qual é a diferença entre o animal e entre o hominal. Isso tudo vai ser adquirido ao longo do processo, ao longo da aquisição do livre-arbítrio, que nós vamos nos tornando responsáveis pelas nossas atitudes à medida em que a gente vai aprendendo. Então, não se pode responsabilizar uma criança da mesma forma como se responsabiliza um adulto por alguma coisa. E Deus nos trata exatamente da mesma maneira. Ele não vai responsabilizar um espírito que é recém-criado da mesma forma como um espírito que já encarnou tantas e tantas vezes. Então, existe essa questão de diferenciação de responsabilidade. Então,
nossa responsabilidade ela vai aumentando à medida em que aumenta o nosso conhecimento. Aí um dia vira uma pessoa para nós uma pergunta e fala assim: então é melhor ficar na ignorância. E se cada vez que eu aumento errando. o meu conhecimento, eu aumento a minha responsabilidade, eu prefiro ficar ignorante. Aí vai voltar, Cris, no teu ponto inicial. Então, esse cara que resolveu não fazer absolutamente nada, vai ser pego pela dor. É a dor que vai falar para você, filho, anda, vai em frente, faz o que você tem que fazer. É a dor que vai fazer com que ele se movimente, porque senão nós ficaríamos o tempo todo parados, inercialmente. Não Mas é? nós que estamos ligados na matéria, nós vemos como dor, né? A criação, a espiritualidade superior vê como uma oportunidade, como você falou, anda, né? Se movimenta, faz a coisa acontecer, vai aprender, é necessário para o teu desenvolvimento, porque quem está parado não aprende, não sai, não estanca naquilo, né? Então, é necessário esse caminho. Aí eu tenho uma pergunta aqui que fala assim: se reformar interiormente seria o mesmo que dizer seja a mudança que você quer ver no mundo? Sim, essa frase originalmente foi do Gandhi. Mahatma Gandhi disse: seja você a mudança que você quer no mundo, que você quer para o mundo. Nós poderíamos aprofundar um pouquinho dizendo da seguinte maneira. Claro, cada um vai ter uma interpretação e, sem dúvida nenhuma, existem muitas. Nós só podemos mudar a nós mesmos, né? Então, vou até pedir licença para a Cris para usar o exemplo do Augusto Cury, do livro Maior Líder da História, que não é um livro espírita, mas ele tem uma noção bem interessante aqui nesse sentido. Tudo que eu fizer para melhorar o outro, muito provavelmente o que eu vou conseguir é piorar ele. Deixar ele mais teimoso. Porque a pessoa, ela só consegue melhorar se ela quiser. Né? Então, quando eu vou lá e coloco o dedo na ferida, eu aponto aquilo, lógico, que se a pessoa tiver a capacidade de interpretar aquilo não como sendo uma crítica, porque a crítica ela vai despertar aquilo que a gente estava comentando há pouco, que é o senso animal. Né? Então, nós deixamos despertar o nosso instinto e rebatemos de primeira. Pisou no nosso calo, nós vamos responder de primeira. E isso é o instinto, não é a inteligência. Porque qual a diferença? Quando nós somos atacados, nós nos colocamos em uma posição de defesa. Então, nós estamos nos julgando atacados. Por quê? Naquele momento, eu paro de raciocinar e eu reajo. Ok? Sim. Se eu tiver a capacidade de contar até 10, aquilo que os antigos diziam, hoje a gente fala um pouquinho mais, né? Só que tá tudo não se vira nos 30, né? 30 milésimos segundo, porque não espera nem... Então, se nós pararmos um pouco, respirarmos um pouco e pensarmos para responder, já não é mais aquela questão de bater pronto, de primeira. Você está raciocinando, mandou o espírito te ajudou, parou, pensou, o teu próprio espírito, você não fez uma reação. A reação imediata é aquela que está guardada através de toda coisa que você acumula ao longo do tempo, ao longo das tuas experiências, só que você não para raciocinar que muitas vezes você está adotando um padrão que não é teu. Você aprendeu a reagir daquele jeito porque todo mundo reage daquele jeito.
Ah, então, se eu não fizer isso, vão me falar que eu sou fraco. Vão falar que eu sou um covarde. Mas aí é que está o problema. Quando eu penso em reagir de acordo com o que eu acho que os outros vão gostar, eu deixo de viver a minha vida e passo a viver o que eles acham que eu gostaria. Então eu concedo o direito das pessoas mandarem na minha vida. Eu deixo de mandar na minha existência. Quando eu faço isso, eu atribuo a decisão para as coisas que eu faço de acordo com o que o outro quer e não com o que eu penso. Então, racionalmente, a reforma íntima ela vai passar pela questão de analisar cada uma das situações de uma maneira equilibrada. É um exercício da reflexão, né? E a respeito de si próprio, né? É o exercício de pensar, é o exercício de entender, e como disse no início, sobre a questão do amar ao próximo como a ti mesmo, eu só vou conseguir isso a partir do momento em que a gente fizer a leitura de trás para frente e conseguir o amar. Eu preciso me amar, porque se eu não me entender, se eu não me reconhecer como pessoa, se eu não me perdoar pelos meus erros, me perdoar pelos meus erros não significa que eu vou sair por aí fazendo qualquer coisa e que, tá tudo certo, tá tudo bem. Não, isso é inconsequência, é completamente diferente. A gente sabe que pode errar e avaliar os erros da mesma maneira como a gente faria racionalmente. Então, eu não posso pensar que uma atitude que eu tive há 30, 20, 30 anos atrás foi errada, porque naquela época eu pensava diferente. Nós vamos, ao longo do tempo, adquirindo novas etapas de conhecimento que talvez hoje você olhe para trás e fale, olha, aquilo ali foi um erro. Mas não, porque você não pensava daquela maneira. Hoje você não faria, talvez fizesse de outra forma. Mas isso não quer dizer que lá no passado aquilo esteja completamente errado e que você tem que carregar uma culpa dessa. É uma mochila muito pesada para a gente levar. Então vamos ser leves, vamos nos cobrar com leveza, porque nós é que a nossa consciência é que manda, é isso é que pede. Não, ninguém vai nos acusar, ninguém vai bater martelinho e vai condenar. E na Gênesis a gente vai encontrar uma frase muito interessante de Kardec, aqui colocando nas minhas palavras: Deus não é um senhor de barba branca sentado, um ancião sentado no trono, decidindo quem está certo e quem está errado. Não é. Deus é misericordioso, ele dá quantas oportunidades nós precisarmos para resolvermos as nossas pendências. Ele não vai resolver pendência nenhuma. Como disse, não tem oração mágica, não tem simpatia mágica, não tem nenhum talismã mágico, não tem nada disso. Tem trabalho, tem tempo. Tempo. Isso daí vai diretamente de encontro à minha pergunta número 4, que eu ia te fazer, né? Que a gente Pode falando fazer. assim, qual a ligação, né, da reforma íntima com autoconhecimento e autoestima? Foi tudo isso que você trouxe agora, né? Precisa também se amar, precisa ter carinho com si próprio nos momentos, porque todos nós estamos passíveis de erros. E normalmente isso daí já são os erros, eles vêm devido às crenças que a gente traz, né? Como você também comentou, aprendizados da infância, aprendizados de outras vidas, né? Ou aprendizados equivocados de outras vidas, que às vezes ainda nos mantém em determinados tipos de julgamento. Então, quando hoje em dia, para você agir de uma determinada maneira, você sabe qual é. Todo mundo sabe o que é certo, né? Mas o que vem de dentro é que às vezes ele grita mais alto. Então, vem aí tudo que você já explicou, de também entender, né? Parar, respirar. Vamos pensar a respeito disso, né? Porque eu noto assim, e ainda
como é que eu falo, de encontro ao que nós estávamos falando da dor e do amor, e do movimento que é necessário para nós caminharmos, se algo vem em rota de colisão conosco, eu não procurei nada, mas algo vem e me incomoda, e me toca a ponto de muitas vezes gerar ódio, gerar inconformidade, gerar tristeza, uma série de coisas. Quer dizer, como fala, às vezes a gente fala assim, é muito fácil falar. Quem está de fora está passando, vê o outro passando por um problema, é fácil, porque você tem que aprender algo com isso. Mas todos nós, em maior ou menor grau, vivenciamos experiências que nos colocam em xeque, né? Que faz com que você fala, puxa vida, mas ou de novo, né? Muitas vezes as experiências se repetem, ou de repente vem uma situação que você fala, poxa, mas por que isso tinha que acontecer comigo? Né? Ou cadê a justiça de Deus? Às vezes, quando a pessoa foi prejudicada por um terceiro, e tantas outras situações que colocam a pessoa fala assim: quem o outro pensa que é para fazer isso comigo? Quer dizer, quando a pessoa tem esse nível de avaliação, eu acho que a reforma íntima está pegando bastante ali, né? Eu costumo brincar também que as pessoas nos dias de hoje, todo mundo é o alecrim dourado, né? Aquele alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Então, ele é lindo, eu sou linda, eu sou perfeita, tal. Então nada pode me atingir, mas vai atingir, né? E também nós estamos na era da razão. Todo mundo tem razão. Só que às vezes também está aí a dificuldade da pessoa em escutar o outro, em ver, nesse momento, ela não vê que o problema que ela vê no outro, é como você já falou também anteriormente, está dentro dela, né? Então, como tudo isso é lição, tudo isso é motivo para reflexão. E aí, quando vem a coisa, aí a gente tem que segurar a bronca, como você falou. Cris, tem um gancho aqui que a gente pode pegar nessa tua fala. O que é esse... como é que você disse? Me escapou a palavra. A questão do por que eu? Ou por que não eu? Né? A questão é que quando repete a experiência, começa a acontecer muito repetidamente as coisas com a gente, pô, de novo eu estou passando pela mesma coisa, é porque provavelmente nós estamos indo mal na prova. Né? Quando a gente vai lá na escola, vai mal na prova e tem que fazer de novo. Aí vai mal, passa, repete de ano, tem que fazer outra vez a mesma coisa de novo. Então, na verdade, dentro de todas as provinhas que a gente passa, existe o problema de como a gente reage. A reação ela é muito mais importante, às vezes, pelo seguinte, quando a pessoa fala assim, não, mas Deus é injusto, não deveria passar por isso e não sei o que e tal. Então a pessoa ela está se colocando em um patamar, né, no qual aí está puxando o gancho do egoísmo, né? Está puxando, né? Ele vem... tá puxando o gancho da vaidade. Então por que eu não posso passar por isso? Por que nós não podemos passar por essa experiência? Então nós vamos ver diversas formas de reagir a cada um dos acontecimentos que acontecem na nossa existência, e é impossível que, por exemplo, não se tenha um parente que morreu, que desencarnou, que não se tenha um problema de doença na família, ou de si próprio. O que nós esquecemos é que nós somos seres que já vivemos muitas e muitas vezes. Naquele momento da reação que nós temos, mas por que eu tenho que passar por isso? Talvez a gente não se lembre que a gente impôs o mesmo, ou talvez muito pior, porque quando eu digo que Deus é super misericordioso, nós erramos à vista e ele deixa com que a gente pague a prazo. Né? Então,
às vezes não conseguimos resolver tudo Internet. numa existência, nós temos diversas e diversas existências para ir resolvendo esses problemas. Então, imagina o tanto de núcleos familiares que a gente já viveu. Então, a gente trata tudo como se fosse propriedade. Ah, é a minha casa, é o meu carro, é o meu filho, é a minha mulher, é o meu marido. Gente, ninguém é dono de ninguém. Nós estamos aqui de passagem. Então, tudo isso que são bens materiais é um empréstimo, até o nosso corpo é um empréstimo que é cobrado no momento em que nós vamos para o lado de lá. Então, Sim. nós precisamos tomar cuidado para que a gente não faça o que fez o André Luiz. Está lá no livro Nosso Lar, e tem o livro Nosso Lar, um trecho virou filme. Quem assistiu só o filme, a gente recomenda que leia o livro, Ah, ele é porque o livro sensacional. começa antes do filme e termina depois. E não passa tudo, tem um trecho só. Então, o André Luiz ele vai passar 8 anos do que seria equivalente a 8 anos do nosso tempo aqui, em uma situação de suicida, porque ele bebia muito, ele fumava muito, entre outros problemas. Então, isso tudo vai acarretar naquilo que vai acontecer com a gente depois do nosso desencarne. Então, o Emmanuel disse assim, que se você quiser saber o que vai acontecer com você depois do desencarne, presta atenção no que você faz nas suas horas livres. O que você faz na tua hora livre? Né? Então, teve um palestrante espírita, não estou me lembrando o nome dele agora, que não é assim um tão conhecido, que disse o seguinte: vamos supor, e ninguém faz isso, tá? Eu não faço, vocês não, acho que a grande maioria não faz. Vamos supor que você use 90 minutos por dia para estudar ou para fazer alguma coisa relativo à tua religião. Não vou nem falar de espiritismo. A tua religião. Seria 3% do teu dia. 90 minutos vezes as 24 horas que a gente tem no dia, aproximadamente, dá 3% do nosso tempo. Alguém usa 3% do tempo para pensar na parte espiritual, para pensar em Deus? Difícil. Muito difícil. Então, você usa os mesmos 90 minutos para assistir uma novela ou ver um jogo de futebol? Com certeza. Uma sériezinha na Quantas Netflix. vezes por semana? Esse aqui que vos fala chegou a assistir 8 ou 10 jogos numa semana. Uau. E aí falava, eu não sei porque eu não tenho tempo para ler. Então, uma hora, nós vamos cair a ficha e a gente vai definir prioridade. O que é a tua prioridade no dia de hoje? A prioridade é você tem a tua família, você tem teus momentos de lazer, você tem um momento de descanso, mas quanto tempo você dá de alimento para o teu espírito? Porque a gente tem a alimentação do corpo, que é sólida, né? Nós Sim. bebemos, nós comemos, nós respiramos, isso tudo alimenta o nosso cavalo, que é o nosso corpo. E quanto nós damos de alimento para o nosso espírito? Com boas leituras, com bons filmes que sejam inspiradores, com bons exemplos, ou quanto tempo a gente dá de lixo para a nossa cabeça? Então, é aquela história. Eu vou assistir um filme. Eu vou ver um filme que o cara, o bandido mata a mulher do cara, depois o cara mata todo mundo o filme inteiro e no final tem uma mensagem bonita. Que mensagem? Por favor, não é. Não dá. Eu mesmo sempre Uma faço. Faz parte justificativa. da nossa reforma íntima, tem uma hora que a gente fala, isso não me serve, não quero mais. Né? Então, isso faz parte. Então, selecionar aquilo que a gente está lendo,
selecionar aquilo que a gente está vendo, a ligar lá a televisão e está passando aquele jornal que hoje, antigamente, todo mundo falava que aquele jornal Notícias Populares, se torcesse o jornal, exprimia É saía sangue. verdade. Né? Nossa, quanto Então, tempo. mas qual é a diferença desses jornais que passa hoje, que só fala de absurdo, que só fala de morte? É isso que você tá trazendo para dentro da tua casa? Aí a gente vai lá, senta, conversa com as pessoas. Mas, por favor, tente mudar um pouco o padrão vibratório da sua casa, da sua residência, porque nós atraímos isso para a gente. A gente atrai aquilo que a gente pensa. Se eu estou assistindo aquilo, eu estou atraindo o quê? E gera formas pensamentos também que ficam no ambiente, né? Não, com certeza. Que se instalam no ambiente, se instalam nas paredes, porque todo dia a gente está ali, pensando e vibrando da mesma forma, pensando e vibrando da mesma forma. Aquilo vai grudando, né? Que até vem aqui na minha próxima pergunta, fala assim, né? Como podemos começar a reforma e quais os principais dificuldades que enfrentamos para nos renovarmos interiormente. Só dando uma entrada aqui, eu acredito que isso, talvez por experiência própria, a gente vai, né, aos poucos, a gente vai se trabalhando, os desafios vão vindo, né, as lições, né, as provas do dia a dia vão vindo, elas vêm até nós, e aí, dependendo da forma, que nem se eu estou cultivando esse pensamento negativo, essa vibração, eu não vou ver como uma coisa positiva, né, e a partir do momento, eu acho que você começa a querer mudar, os desafios ainda vêm para poder. Não vem. As pessoas falam assim, tem algumas, né? Alguns segmentos pode falar, é o demônio tentando, né? É o meu obsessor, né? Falar dentro da doutrina, é o obsessor que vem para me atentar. Mas na verdade, é uma coisa do próprio interior da pessoa, né? Uhum. Ainda isso. Você falou um negócio interessante e dá para a gente desenvolver um pouco uma outra parte que a gente não falou. Por exemplo, a questão do pensamento, o nosso pensamento ele é muito forte, ele é muito poderoso. Então, Jesus foi dizer que se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderíamos transportar montanhas. Lógico que ele não estava falando da montanha física, materialmente falando, ele estava dizendo em transformar coisas, em transformar situações. Então, existe uma coisa muito interessante, que quando a gente fala que nós devemos amar os nossos inimigos, é lógico que a gente não está falando em ir lá, em abraçar, beijar e não sei o quê, porque isso, em um primeiro momento, não é possível. Mas você pode fazer uma oração pela pessoa que você sabe que é meio pré-indisposta com você. Por exemplo, às vezes a gente não fez absolutamente nada para ninguém e a pessoa simplesmente olha para você e não vai com a tua cara. O que é isso? Isso é vibração. Isso, às vezes, se não está explicado numa existência, pode estar em outra. Mas supondo que a gente tenha feito alguma coisa que a gente não percebeu e a pessoa fica um pouco indisposta conosco, existem várias maneiras de se tentar e se propor um entendimento. Às vezes, se chegar para a pessoa e conversar com a pessoa, mesmo que você saiba que a pessoa não te olha com bons olhos, aquela coisa toda, mas você dá um passo. Uma oração resolve muitíssimo. Você fazer uma oração para aquela pessoa e tal, e às vezes a gente tem lá, por exemplo, uma circunstância no qual tinha um colega de trabalho que não ia com a minha cara, que tudo que eu falava, tudo que eu fazia, ele rebatia. Ele rebatia, ele rebatia. Um dia eu parei e falei, pô, pera um pouco, tem alguma coisa errada com isso daqui. Eu fui lá conversar com ele. Falei, escuta, na boa, sem problema nenhum, se você não quiser conversar, não tem problema, eu queria te perguntar um negócio. Por que você faz assim, cara? Eu nunca te fiz nada. Como não fez nada?
tem uma história assim, 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 assim e tal. Falei, mas eu nunca falei isso. Como assim você nunca falou isso? Você falou para fulano, não sei o que, tal, tal, tal. Então, foi uma conversa que eu tive com um amigo a respeito de uma terceira pessoa. Ele distorceu, não entendeu direito, o outro entendeu pior ainda e virou uma situação que não tinha nada a ver. Então, o que faltou? Faltou entendimento. Falou, olha, o que eu falei foi isso daqui. Ele falou, é mesmo? Falei, é. E ele mesmo na hora percebeu que aquilo era uma bobagem. Então, às vezes, a gente falta o reconcilia-te depressa com o teu inimigo enquanto ele está próximo de você, porque amanhã ou depois ele vai para um outro caminho e a gente fica remoendo, fica marcando aquilo, fica pensando, fica encanando, e aí vai para um outro episódio, a gente desencarna, leva pendência para o outro lado. Não precisa. Não precisa. A gente realmente precisa entender que uma coisa, eu posso estar falando aqui para vocês uma coisa e vocês estarem entendendo outra completamente diferente. Porque cada um coloca esse viés de acordo com aquilo que aprendeu, de acordo com o tempo, de acordo com aquilo que sabe. Tem gente que vai gostar de um trecho, tem gente que vai detestar outro. Porque quando a gente confronta com algo que nos incomoda, que causa alguma dor, a tendência é da gente não gostar. Mas então, a crítica ela é boa. A crítica ela é boa. Ela é boa porque ela te faz pensar. Nós precisamos pensar. Se alguém te critica, se alguém me critica, eu tenho que parar e pensar se aquela crítica é válida. Se realmente acontece aquilo que a pessoa está falando para mim na crítica. Se ela me falou uma crítica que é verdade, eu descobri um ponto que eu tenho que mudar. Se ela me falou um negócio que não é verdade, para que eu vou me preocupar? É isso que vai trazer para a gente a construção da autoconfiança. É você entender e saber que quem pode fazer o melhor por você é você mesmo. Entra nessa questão do se conhecer e ter autoconfiança não significa que eu tenho o direito de sair por aí fazendo o que eu quero, o que eu bem entendo. Que a gente acho que chegou a comentar na palestra do domingo que o livre-arbítrio ele tem limite. Eu não posso invadir o livre-arbítrio do meu próximo. Sim. É o direito dele. A partir do momento em que eu, dentro do meu livre-arbítrio, eu entrei dentro do livre-arbítrio do próximo, eu tenho um problema. Porque a partir daí, eu começo a acumular problemas para resolver. E se eu insistir muito nesse tipo de problema, muito provavelmente o plano espiritual intervém para que eu pare de prejudicar outras pessoas. E a gente vê muito isso. Sim. A reforma íntima, ela seria como arar uma terra, né? Na verdade, nós estamos arando o nosso espírito para novas oportunidades de um novo plantio, de sementes de qualidade, né? Enquanto você estava falando aqui, me veio essa imagem de uma terra arada, né? E é a mesma coisa, de novo, a gente cai na situação do movimento. A terra parada, ela só vai produzir mato, né? Agora, uma terra cuidada, uma terra arada para plantações, né, de qualidade, ela vai trazer frutos de qualidade. E tudo isso que você citou a respeito, né, do que a nossa mente se liga, onde a nossa mente vai, né? Vai para filmes de violência, vai para situações de desarmonia,
cultivamos desarmonia, nós temos sempre problemas com alguém, porque a gente conhece pessoas, né, que cultivam problemas como se fossem orquídeas, né? A pessoa adora um problema, ela tem vários problemas cultivados ali. A gente vê, né? E às vezes nós também, às vezes os problemas talvez não são tão grandes, são problemas pequenininhos, mas a gente sempre tem um olhar para situações, né, como problemas, mas eles são novas oportunidades mesmo de crescimento interior. Isso que você falou caiu perfeito, é o ponto principal, né? A gente tem que ter essa busca excelente. Nossa, olha, o bate-papo já passou, já demos 1 hora aqui. Onde está Juan Oliveira? Vamos fazer o sorteio. Deixa eu ver aqui se ele vai fazer o sorteio do livro. Juan, você está entre nós? Acho que o Juan não está aqui, não. Acho que o Juan não voltou. Ah, mas valeu muito a pena. Hoje nós tivemos alguns comentários aqui, Ulisses. Deixa eu ver aqui. Acho que no início, quando a gente estava falando sobre o amor e a dor, a Marcela comentou aqui que ela não foi pela dor, ela foi pela caridade, pelo trabalho da caridade, porque ela já era voluntária antes de conhecer a doutrina, né? Então, aí tá aí uma grande oportunidade de trabalho, né? Aqui, agora eu não me lembro em relação a que parte que nós comentamos aqui, que a Sônia falou que ela viu algo dentro do que nós comentamos aqui no livro da Zíbia, Ninguém é de Ninguém, que ela gostou bastante também. E aqui os comentários, o pessoal elogiando, reflexões, né, com as suas explicações aqui, Marlene também comentando, Marlene é trabalhadora nossa. Então, e tem muito, né, o que aprender e buscar e refletir a respeito desse assunto, né? E é sempre muito válido. Depois, se você puder passar para nós alguns livros, dos quais, ou até mesmo do teu blog, né? Eu até coloquei lá no grupo, compartilhei com os trabalhadores, aí depois eu coloco aqui nos créditos da nossa transmissão, para que se o pessoal quiser fazer algumas pesquisas, buscar alguma coisa mais desse conhecimento, da importância do que é a reforma íntima, aí você me passa essas informações que eu coloco lá. O Juan, o Juan está falando aqui que o computador dele está precisando de uma reforma íntima. Então Olha ele só, não vai. É. eu deixaria uma frase final de Francisco de Assis, que disse o seguinte: nós devemos aceitar as coisas que não podemos modificar, ter coragem para modificar as coisas que podemos e sabedoria para discernir uma da outra. Isso é. Discernimento é tudo na vida. A gente ter esse equilíbrio para poder, né, avaliar o que vai uma coisa. É muito importante. Aí ele entrou aqui com a tela. Deixa eu compartilhar aqui a tela do nosso sorteio. Nossa, tá trovejando. Deixa eu dar um destaque para ela aqui. Vamos lá, Juan. Faça o sorteio. Vamos ver, Juan. Aí vamos ver quem é o sorteado da noite. Vai ganhar um livro do nosso, olha, Valci Coutinho. Valci, você participou aqui conosco hoje, fez uma pergunta. Aí eu vou te convidar depois para que você entre lá no nosso Instagram, aqui, deixa eu colocar aqui no Mundo dos Livros, que é o Sebo Mundo dos Livros. Entra lá no Instagram, manda um direct para o Juan, que aí você pode escolher dentre os livros que nós temos lá na nossa biblioteca, aí ele envia para você, tá bom? Aí, deixa eu mudar aqui de lugar com você de novo. Ulisses, foi muito bom.
Foi muito bom. Gratidão pela sua participação conosco aqui. E que em breve você possa estar conosco trazendo mais material para nossa reflexão. Tá Tá, bom? joia. Eu que Tá bom? agradeço, obrigado aí, boa noite para todo mundo. Espero que a gente tenha conseguido aí responder da melhor forma aí as indagações. É isso aí. E se o pessoal tiver mais dúvidas, né, a palestra ela fica disponível lá no nosso YouTube, nosso canal. Se tiver mais perguntas, manda, eu encaminho para o Ulisses responde. Tem aqui também o nosso e-mail da casa, que eu sempre divulgo, que é o dúvida.ceia@gmail.com, para que vocês mandem suas dúvidas. Quer entender alguma coisa mais a respeito de reforma íntima? Como fazer, como começar, né? Colocar coisa caminhando, manda a sua pergunta para nós, eu encaminho para ele, aí ele responde para vocês, tá bom? Pessoal, também nós temos segunda-feira, nós temos palestra, terça-feira nós temos evangelho, quarta-feira nós temos curso, quinta-feira nós temos palestra novamente. Sexta-feira sextou com Kardec, como estamos aqui hoje. E domingo agora as palestras presenciais lá no Centro Espírita Irmã Ângela. Não tem desculpa, você tem... São muitas oportunidades aí de aprendizado, da busca da compreensão, né? Por mais momentos onde, como o Ulisses falou, nós possamos refletir sobre o que o nosso espírito precisa, né? O que nossa alma precisa para nós evoluirmos. E vamos tocar essa caminhada aí, porque é preciso, é necessário. Então, um bom final de semana para todos vocês, bom final de semana, Ulisses. Beijo para todos e até segunda-feira com a nossa palestra, se Deus quiser e Ele adquirir. Até lá. Obrigado.